Bom, boa noite a todos. Boa noite. Início do ano, para a gente começar 2016, uma avaliação, uma perspectiva diferente, apesar de todo o contexto atual que vai ser trazido até vocês. Mas, antes de iniciar o conteúdo, eu quero registrar o nosso agradecimento de toda a equipe da Márcio Rodrigues. Primeiro, eu agradecer a minha equipe de ter organizado um evento tão bacana. Quando a gente traz algumas propostas, nós entendemos que é para fazer as empresas que atuam no setor de panificação refletir a sua atuação. E num momento como esse, nós podemos enxergar problema ou desafio, crise ou oportunidade. E aí, quando a gente traz toda essa questão do que está acontecendo no setor de panificação, a postura de cada um que está administrando, liderando a atividade ligada à panificação, ela é muito importante na construção do resultado. Se você não enxerga a oportunidade, não vai fazer a diferença. E fechando, no caso do Café do Centro, eu achei que era interessante porque o negócio de Belo Horizonte, de padaria, ainda se explora muito pouco as oportunidades ligadas a café. E esse exemplo do café de cápsula é uma coisa para a gente repensar, Como é que você pega um produto tradicional e chega para o consumidor final e fala assim, olha, eu vou multiplicar por 10 o preço e você vai adorar e comprar 10 vezes mais. Não é interessante? Como é que você chega perto de alguém e fala assim, olha, eu vou pegar meu produto aqui e vou aumentar o preço dele e você vai consumir mais e vai comprar mais. Num primeiro momento a gente pode pensar assim, não tem jeito de fazer isso. Como é que eu pego um cafezinho de 50 centavos de coador, de R$1, e vendo ele 3 vezes mais caro? O que eles fizeram com o café? Eles criaram, primeiro focaram em qualidade. Viu a explicação do Café do Centro? Ou seja, se eles querem descafeinar o café, ele leva no Canadá, da onde vem o café, a degustação, aroma, ou seja, fazendo uma comparação com a nossa atividade da planificação, muitas vezes nosso negócio é pão e a última coisa que a gente olha é o pão. Porque a gente deixa o pior pão sendo oferecido para o cliente e nem dá importância para isso. Se o negócio deles é café, tem que fazer o melhor café. Se a Tiliana chega aqui e fala sobre salgado, eles entendem que eles vão entrar no mercado como Belo Horizonte, extremamente competitivo. Não dá para estar no mercado como esse oferecendo mais o produto. Ou é o produto ou não vai fazer a diferença. E no caso do café, eles geraram conveniência para a cápsula. Eu estava numa reunião ontem em Recife, pede um café, vai lá na cápsula, aperta, sai lá o café. E aí vocês lembram como é que era para servir um café de boa qualidade? Tem que contar lá 1001, 1002, 1003, tem que ser uma máquina diferenciada. Só de olhar a complexidade da operação da máquina, a gente fica assim, meio funcionário do atendimento, não vai, só de olhar dessa máquina não vai sair correndo. Então, nós da planificação acabamos nunca querendo colocar um produto diferenciado por causa do grande desafio que é. E neste momento, pegando esses 2 exemplos que estão aqui apoiando o trabalho que estamos fazendo, temos que trazer isso para a nossa atividade, entender o seguinte, como que nós vamos passar por esse momento desafiador que é a planificação, neste momento, com todo o contexto. Você liga o jornal de manhã, tem hora que dá vontade de desligar, não escutar mais notícia. Porque se você vê o Bom Dia Brasil, se você vê o jornal, é o quê? Crise, 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 preço, queda de consumo, consumidor querendo preço, não querendo comprar. E aí a gente fica pensando, será que vale a pena fazer alguma coisa? Será que tem ambiente para isso? Então este é um momento que só os bons vão achar esse caminho. É aqueles momentos da verdade, onde não dá para trabalhar mais ou menos. Ou você realmente tem um trabalho diferenciado, ou você acaba chegando. Eu, num bairro tradicional aqui em Belo Horizonte, eu acompanhei a história de uma padaria aqui que foi aberta, não cabe contextualizar nomes, mas eu fui tem mais ou menos uns 2 finais de semana, eu fui fazer uma caminhada, vou ali para comprar uma água na padaria. Quando eu cheguei, a padaria estava fechada. Aí estava lá um contexto, encerramos nossa atividade no dia 31 de dezembro, mas por que fechou essa padaria? Aí eu olhei assim, tinha uma loja nova desse conceito da rede de supermercado que está abrindo em Belo Horizonte. Eu espichei a caminhada, como se diz aqui em Minas, deixa eu dar mais uma caminhada. Na hora que eu cheguei lá e vi a loja, eu pensei, se realmente não dá para ter aquela outra padaria que estava ali desanimada, não dá para competir. O problema é que esse pessoal, quando resolve fazer alguma coisa, eles abrem 6 meses, 9 lojas. E aí incomoda todo mundo, porque muda a referência do consumidor.
Então, o que nós estamos percebendo nesse momento? O mercado ele tende a ficar ainda mais competitivo e o balanço que nós estamos apresentando hoje, vocês estão recebendo esse relatório, né? Primeiro, eu coloquei os pontos que eu entendo que são fundamentais. Olha, gente, os custos estão tirando a rentabilidade dos negócios. Né? Ou seja, o custo ele não quer saber se diminuiu o fluxo de clientes, se tem menos faturamento, se o cliente mudou de endereço, ele sobe. Eu estava vindo para cá, olhando no grupo de WhatsApp da Amipão, lá, piso salarial, 11%. Quem passou do piso, 8%. Então, a conta de energia, não precisa nem falar, né? Tem conta de energia que foi... eu não sei de onde eles tiram essa média de 40%, quer dizer, todas as contas que eu olho dobrou do ano passado para cá. Então, eles falam a média, né? De repente deve ter comparado com alguma região aí que não subiu, mas quando você vai olhar a conta de energia da padaria. O que eu quero dizer com tudo isso é que os custos não param. Não param. E aí, como que nós vamos fazer? Então, nós temos que ter foco em produtividade, em função da pressão dos custos. E o que nós estamos vivendo esse ano, vocês vão ver pelos números. Perda de fluxo de clientes. O cliente está migrando para outros negócios, para outros formatos. E muitas vezes a gente fala assim, a minha padaria perdeu o fluxo de cliente na loja porque abriu uma outra padaria. Não. Muitas vezes ele usou outro modelo, outro serviço. Vou dar um exemplo. As cadeias de fast food estão investindo muito, né? Essas lojas de conveniência, lanchonetes, as cadeias de fast food colocando café da manhã. Então está todo mundo fazendo promoção, todo mundo trabalhando, e muitas vezes o consumidor vai experimentando outros modelos de negócio. No varejo, o único modelo de loja no varejo que realmente cresceu em 2015 foi o atacarejo. Vocês sabem o que é o atacarejo, né? Cresceu, no Pão de Açúcar foi 25,5% que aquele açaí cresceu. Então é que eles vão abrir 11 lojas agora no primeiro semestre, que está crescendo. Nos supermercados foi 6, no caso do Pão de Açúcar, na área de alimentos. E eletrodoméstico despencou. Então o que está acontecendo? O consumidor está muito seletivo, onde ele vai gastar. E o que ele está recebendo de informação? Economize, gaste menos, procure opção mais barata. Ovos de Páscoa, qual que é a mensagem agora sobre ovos de Páscoa? Diminuir o tamanho, porque não tinha jeito de diminuir o preço, né? Para poder fazer um tamanho unidade menor, para que o consumidor não tenha a sensação de que está comprando muito mais caro. Então nós temos 3 grandes desafios. A pressão do aumento dos custos. Tá? Nós temos um grande desafio de repensar o modelo, porque produtividade, que é fazer mais com menos, e nós temos um grande desafio de não perder o fluxo de clientes na loja. Mas qual é o tamanho desse desafio? O governo fala que a nossa inflação foi 10,67 em 2015. 10,67. Isso aí é a inflação oficial, né? Nós estudamos 230 empresas, das mais de 1.000 que a gente trabalhou no ano passado, para a gente dividir em porte, região, tamanho, para entender um pouco melhor. Nós selecionamos 30 itens, que são os principais produtos vendidos pelas padarias. Quem está informatizado é só pegar a primeira página da curva ABC de venda sua, pega de janeiro de 2015, pega janeiro de 2016 e compara o preço que você vendia em 2015 e o preço que você vende os produtos em 2016. Mas se você não tiver tempo, a gente fez isso por você, né? Selecionamos 30 itens e pesquisamos os preços. 13% foi o reajuste médio de preço, o que representa em torno de 50% do que as padarias vendem. Então a inflação do governo foi 10,67%, mas o que nós comercializamos na ponta subiu em média 13,02%. Produtos qualificados, 20%. Porque a gente vinha naquele ritmo. Aumentou o custo, aumenta preço. Aumentou o custo, aumenta preço. Aumentou o custo, aumenta preço. Só que hoje nós estamos ficando com o preço na ponta cada vez mais caro na percepção do consumidor. E aí o consumidor está buscando alternativas. Nós atendemos cerca de 150 empresas no estado de São Paulo. São Paulo, as padarias têm um trabalho muito forte na questão da copa. E tem padaria que um pão com manteiga e um café com leite é R$15.
vocês acham de pagar R$15 um trabalhador normal para tomar um pão com manteiga e um café com leite? Tá barato ou tá caro, gente? Hein? Pois é. Mas tem gente, lá em São Paulo as padarias baratas é 9, 10. As padarias mais top é 14, 15. A pessoa que ganha 1.000, qual é o salário médio? Qual que é a renda média do brasileiro? R$1.800. Na padaria o salário médio é R$1.100. Agora esse ano está R$1.250 o salário médio. Quando você pega do padeiro, do gerente, passando pelo atendente, antes desse reajuste que vai ter lá da atendente aqui em Belo Horizonte, passando para 900 e pouco. Um trabalhador normal, como é que ele vai tomar café de R$15? Não vai, vocês concordam? Então o que acontece? A gente vai fazendo um funil, onde vai diminuindo o volume, vai ficando só em alguns consumidores. E a padaria, o grande diferencial da padaria é o que alguns especialistas chamam de ser democrático em relação ao consumo, ou seja, tanto é igual praia, rico ou pobre pode sentar um do lado do outro, ou seja, a padaria tem o cafezinho com o pão com manteiga e tem uma torta diferenciada e tem um produto diferenciado, ou seja, é democrático. Agora, se você começa a criar uma imagem de que a padaria não é mais esse local democrático, eu estava em Brasília semana passada e conversando com algumas pessoas, está dizendo, mas não dá mais para ir na padaria, a gente vai na padaria e gasta muito. Qualquer coisa que você coloca na cesta e vai na padaria fica muito mais caro do que outros. Então nós temos que tomar cuidado, porque nesse momento, quem tem que decidir se vai comprar um produto de R$100 ou um produto de R$5 é o cliente, não somos nós. Nós temos que criar solução para cada momento de consumo do cliente, porque senão ele vai no vizinho e pode gostar, e pode não voltar. E sem o cliente, como é que você gera faturamento? Não tem jeito. E aí os números estão comprovando isso. Primeiro, o reajuste. Quem teve um faturamento em 2015 menor do que 11% em relação a 2014, diminuiu. Vocês não concordam? Você reajustou o preço e vendeu a mesma coisa, você vendeu menos. E aí, o que acontece? Está aqui o gráfico, o que está acontecendo com o negócio de planificação. Então, de 2007, que a gente está trazendo aqui, ó, valores absolutos, está crescendo. Mas, em relação ao ano anterior, cada ano menos. Perceberam isso? Que, olha, a gente em 2010 foi 13,7 em relação a 2009. Em 2011, 11,9 em relação a 2010. Em 2012, 11,6. Em 2013, 8,7. 8,2. E agora esse ano, 2,07. É o pior resultado em 15 anos. Tá? E aí onde foi essa questão aqui? Isso aqui é valor absoluto sem descontar a inflação. Se você descontar a inflação de 10,7, o que aconteceu? Negativo. Né? E as despesas? Vou pedir desconto nas despesas também, né? Proporcionalizar para ficar a mesma coisa. A gente sabe que não é assim. E essa é uma questão que traz aí um grande desafio para a gente, né? Quando a gente começou a analisar as despesas, eu gosto de indicadores para facilitar a análise. Um bom número, se você tiver 10 funcionários, seria R$34 mil, R$3.400 por funcionário, quando você soma tudo, aluguel, imposto, tudo tem ali, folha de pagamento e carro. Se você tiver 100 funcionários, 340 mil, ou seja, 3.400 mês por pessoa, quando você analisa só a despesa. Tem gente que está em 5. Tem uns de 2.800 porque ele não lança o aluguel, que o imóvel é dele, né? Aí ele põe a metade dos funcionários, são pessoas da família, que ele não coloca o salário no custo, né? Porque a empresa familiar tem muito disso, né? Eu lembro, porque eu trabalhei 15 anos com meus pais, eu chegava lá e falei, mãe, eu estou precisando de um tênis. Aí ela falava assim, olha, semana que vem eu vou ficar no caixa, eu resolvo isso para você. Ninguém tinha salário, mas não faltava nada para ninguém. Entendeu? Ninguém tinha salário. Se você vai fazer a planilha lá, ninguém tem salário. Mas todo mundo tem as coisas. E aí, quando você vai analisar os custos da empresa, se você tem 20 funcionários, 5 pessoas da família estão trabalhando, as 5 pessoas deviam constar no custo da operação. Aí, em função disso, analisar a empresa familiar não é muito fácil, não. Tá? A gente distorce demais os dados.
né? Tem a questão de que muitas vezes os custos de locação nunca são colocados, principalmente quando a pessoa é dona do imóvel, mas a gente costuma separar esses dados e começa a buscar essa comparação para entender o que está acontecendo. 3.400 mês por pessoa é só um indicador. Indicador é média. Média é o seguinte: eu não almocei hoje, você almoçou. Na média, nós dois almoçamos, né? Mas eu continuo com fome. Então, na média, você não pode pegar a média achando que a média... Ah, não, mas na média está falando que a conta de luz é tanto. Tá, mas eu não posso não estar na média. Eu posso estar acima da média, eu posso estar abaixo da média. Então, a média é simplesmente uma referência para você ter uma ideia de onde você está. Não é um número exato, o número exato é da sua empresa, que depende de uma série de fatores de contexto ali em relação ao que você montou de modelos de negócio. E aí, seguindo, nós tivemos um faturamento de 2,7, mas há um crescimento na venda de produtos de fabricação própria. As padarias estão trabalhando, focando mais, cada vez mais nisso. Aí nós temos uma tabela aqui que dá para entender isso melhor. Produção própria está chegando a 58,5%. Então isso é fruto de toda uma estratégia de atuação que o setor tem adotado e que eu entendo como uma estratégia correta, porque a gente tem que ser bom em alguma coisa para disputar o mercado. Então, aquilo que leva a nossa assinatura, quer dizer, eu gosto de falar isso, quer dizer, o que é o negócio de panificação? É uma loja de alimentos prontos, sendo oferecido de forma conveniente, sempre frescos para o cliente. Então, o cliente, quando ele vai numa padaria, quando ele vai numa loja, ele vai buscar o quê? Ele vai buscar a extensão da cozinha da casa dele. E ele vai substituir o trabalho de preparar os seus alimentos, porque não é fazer a comida ou o lanche, é o que fica depois na mesa, os utensílios, lavar vasilha, arrumar. Então o que a pessoa pensa? Estou voltando do trabalho, cansado, vou passar numa loja e substituir o trabalho de preparar o jantar. Então normalmente a padaria ela cresceu aonde? Oferecendo essa solução em alimentos. E aí nós temos que oferecer um produto diferenciado, e as padarias vêm fazendo isso nos últimos 15 anos, e é o que estava garantindo o crescimento. Só que junto com essa solução, que é serviço, é mão de obra. Então, como é mão de obra, se a gente não administrar adequadamente, os custos sobem muito. Hoje, a padaria que fatura menos de 8.400 mês por pessoa envolvida é aquela que está com mais dificuldade de rentabilidade. Se eu disser para vocês que a grande maioria está abaixo disso. Nós fizemos uma pesquisa no estado do Espírito Santo, com mais ou menos umas 400 empresas, deu um faturamento mês médio de 7.200. Então, significa o seguinte: 10 funcionários, você teria que ter pelo menos 84 mil mês de faturamento para pensar em resultado. O bom é 10. O bom é 10. As lojas onde a produção representa menos de 40%, aí nós estamos falando de 12. Onde a produção representa de 40% a 60%, é em torno de 9. 9, mais ou menos. Esse é um número bom. Quando você está abaixo de 8.400, se você não for dono do imóvel e a metade dos funcionários não for da sua família para trabalhar em troca de onde dormir, né, em troca da escola, sem encargo trabalhista, dificilmente você vai conseguir ter rentabilidade. Se tiver todo mundo com a carteira assinada, esquece. Aí você tem que ter produtividade. Se for para ser um negócio, se for para ter rentabilidade, se for para investir. E aí, o que nós estamos entendendo? Onde estão as questões mais relevantes em relação a isso? O ticket médio, como a gente reajustou o preço em 13%, ele subiu a 7,6% o ticket médio. Então a gente fica com a falsa sensação de que o cliente está gastando mais. Não, ele está comprando menos, mais caro. E aí fica com a sensação de que está tendo um gasto maior do cliente. A maioria das vezes não. A maioria das vezes ele está comprando até menos, mas ficou mais caro. E aí a gente avançando, o número de funcionários houve, no segundo semestre do ano passado, até maio, a gente vinha crescendo em relação ao ano anterior. Quando chegou em maio, zerou. De maio a dezembro, despencou. E aí no segundo semestre todo mundo começou a fazer ajuste, e aí começou a ter demissões, começou a encolher. Cerca de 32 mil pessoas foram cortadas
em relação a isso. Todo mundo quem não está fazendo ajuste porque está realmente num momento diferenciado, mas na maioria das empresas está fazendo ajuste. Então isso é uma questão de busca em relação ao custo. Agora, a maior preocupação mesmo, porque custo é um grande desafio, mas quando os clientes vão embora, qualquer custo fica alto, não fica, gente? Um aluguel de R$1.000 é muito caro se você não tem venda. Um aluguel de 50 mil pode ser barato se você tem faturamento. Então o custo é muito relativo em relação ao que você está gerando de receita. E o problema mais sério que está acontecendo no setor é a perda de fluxo de clientes. Praticamente todas as lojas, é raro você encontrar uma loja que não teve diminuição de fluxo de clientes. E as lojas que estão com uma percepção do consumidor de muito caras são as que mais perderam o cliente. São Paulo foi assim 15%, 20% de diminuição de fluxo. Padarias que a gente analisou que tinha 50 mil compras mês, 50 mil tickets, caiu para 39, 38. Padarias que tinha 30 mil tickets mês, 1.000 compras dia, 1.000 tickets dia, caiu para 24, 25. É significativo quando você tem diminuição de fluxo de cliente. Aqui em Belo Horizonte, a maioria diminuiu o fluxo de clientes. Então esse é um dado que, na minha opinião, cabe uma grande reflexão sobre o modelo de negócio. Será que eu estou deixando de ser interessante para o cliente? O que está acontecendo? O cliente foi para outro lugar, não quer os meus serviços, eu estou oferecendo uma solução e ele quer outra, porque o que está acontecendo é que alguns outros setores eles acabam tendo uma atratividade. E hoje, se o carrinho de cachorro quente evoluiu para ser um food truck, a padaria tem que repensar, vocês não concordam? Porque tem gente que monta uma casinha de cachorro-quente lá ou um carrinho e estão sofisticando isso, não tá? Tem até ator de novela vivendo personagem, tem lá festival, encontro na quinta-feira dos food truck, e aí eles têm marketing, site na internet, promoção. Hoje eu recebi do pessoal que trabalha, o Igor, que trabalha com a gente, uma padaria que atende pet, atende cachorros e tal, já com sistema de franquia, cartão fidelidade. O cachorrinho lá já tem, o cachorro já tem o nome, já sabe o tipo de bolo e biscoito que ele gosta, com atendimento diferenciado. Eu fiquei pensando se o cachorro está sendo melhor tratado que os clientes, muitas vezes, das nossas padarias. Mas a gente tem que rever o que nós estamos fazendo, porque o cliente, quando ele começa a ser muito assediado, ter muita opção, ele fica muito crítico, vocês não concordam? Ele fica crítico, ele começa a achar que aquilo que era bom não é mais tão bom. E isso acaba fazendo a gente repensar. Então a conclusão é, nosso ticket médio aumentou 7,6%, fluxo de cliente caiu em média 4,2%, fluxo de cliente, e o número de funcionários reduziu 3,7%. Vocês viram que eu dei 2 números que não estão nas lâminas. Quando eu quero fazer uma conta rápida para saber se a minha despesa está alta ou baixa, eu pego o total do custo fixo fora fornecedor, que é fora o custo variável, que é o CMV, total da despesa e divido pelo número de pessoas. Se tiver acima de 3.400, eu estou com um custo muito alto. Se tiver abaixo, pode ser que eu esteja deficiente ou tenha esquecido de colocar alguma coisa, que na maioria das vezes, às vezes a gente esquece também. Mas é um número. Quando eu vejo o número de pessoas que trabalham abaixo de 8.400, se você perguntar qual é o número ideal, 8.650 é o ideal. Acima disso, começa a ter resultado. Tá? Agora, isso é quando a padaria tem acima de 50% da venda de produção própria. Porque se ela tiver uma participação maior de produtos de terceiros, ela tem que diminuir o custo fixo, porque vai cair a margem. E aí ela muda totalmente esses indicadores. Tá? Aí vai para 10, 12 mil de venda mês, porque você tem um CMV mais alto e tem uma margem bruta menor, você tem que ter um custo fixo menor. Então os números são o seguinte, nós perdemos clientes, nosso custo aumentou e o cliente está mais crítico. Isso é a situação atual. É um cenário não muito animador, Mas a gente sabe que nesses momentos, eu recebi uma desses mensagens que vem agora do WhatsApp, aquelas mensagens lá,
um cara andando de bicicleta, com um urso correndo atrás dele. Fala, às vezes a motivação tem que ser realmente daquela boa. Então, muitas vezes, nós precisamos ser sacudidos para poder fazer alguma coisa. Porque a gente vai acostumando com a situação. Eu fui ontem em Recife, dei um pulinho ali, né? Fui lá numa padaria que tem 58 anos, 1.700 clientes, 5 horas da tarde você não consegue andar na padaria de tanta gente, mas ela estava perdendo fluxo e tal, e eu já conheço, a gente já faz um trabalho para eles há algum tempo. E aquela padaria lotada de gente, eu olhei aquele balcão enorme, que lá não é autosserviço, aquele balcão enorme assim, eu contei umas 30 tortas no balcão, fora os produtos, e tinha um durex no meio de cada vidro, sabe? Durex, você sabe, uma fita assim e tal, e você olhando aqueles produtos, o durex, eu falei assim, mas não dá para trocar esse durex? Aí o empresário estava lá e falou, mas sabe que eu não enxergava mais que a gente tinha feito isso, porque estragou, a gente deu uma solução passageira e ficou. E eu não tinha visto que até hoje nós estamos com esse durex. Eu acho que deve ter 1 ano e meio que nós colocamos esse durex. E é muito interessante isso, porque eu cheguei lá 8 horas da manhã, tudo apagado. Eu falei, gente, mas que padaria feia, será que essa padaria vende? Né? Eu pensei assim, mas não é possível, produto feio, balcão feio, tudo apagado, um negócio estranho assim. Aí eu conversando com os funcionários, aí um falou assim, não, de manhã não vende nada, então a gente nem arruma a loja. Aí para economizar a gente desliga as luzes tudo, arruma, não vende nada, só tem movimento mesmo. Gente, 1.500 atendimentos por dia. Vocês acham que não tem condição de melhorar a venda de manhã? Então, o que acontece? Aí, para não falar de uma padaria grande, tem 2 semanas eu estou numa padaria tradicional, de mais ou menos uns 15 funcionários, 11h30 da manhã eu esperando o empresário para a gente ter uma reunião, e não tinha produto nenhum no balcão. Nenhum, não tinha pão doce, não tinha nada. Pão francês já tinha acabado, Minas a gente chama de pão sal, né? Porque tem lugar que muda o nome. E aí depois a gente conversar, na hora que a gente já ficou mais familiarizado, eu fui conversar com o gerente, eu falei assim, mas por que não tem produto de manhã na loja? Não vende. Eu falei, mas quando é que vai vender? Não tem nada na padaria, nada. Por que você não abre às 11 horas? Fica mais barato, né? Quer dizer, você corta o turno da manhã, abre 11 horas e só funciona à tarde. Ou seja, tira a despesa. Que ou você está disposto a trabalhar, também. Aí tem uma outra questão para a gente refletir. Eu estou lá nessa padaria ontem, cheio de publicidade de pizza do lado de fora. Eu perguntei, cadê a pizza? Só à tarde, 4 horas, tem pizza. Mas por que não tem pizza? Não, pizza aí só vem à tarde e só dá certo assim. Eu falei, tudo bem, por que você não põe um aviso aqui? Porque eu entro na sua padaria, eu não sei se é uma pizzaria, se é uma padaria, de tanta publicidade que tem da pizza. E não tem pizza e você não me informa que hora tem a pizza. Não tem nenhuma informação que hora tem a pizza. Agora, quando eu saí de lá às 7 horas da noite, tinha fila de gente para comprar pizza, que os clientes já souberam, né? Que só tem pizza entre 4h30 e 8 horas da noite. Então eles só vão lá comprar nesse horário. Não vai em outro horário dia nenhum. Isso eu tenho certeza que com a padaria de 58 anos ela já doutrinou os clientes, vocês não concordam? Agora, e o cliente novo que chega no bairro, e o cliente que está lá, como é que ele vai adivinhar como é que funciona a operação? A gente tem uma questão, né, interessante de achar que já sabe o que o outro quer. E a gente, sem ter procuração pelo cliente, a gente decide por ele. Você percebeu? Não, meu cliente não gosta disso, não gosta disso, não gosta daquilo, então eu nem coloco para ele, porque eu não gosto. Então eu também quero que ele não goste. É muito interessante essa percepção, porque eu sou de uma cidade do interior aqui de Minas, como é que eu aprendi lá, na minha infância, o que a minha mãe fazia, quais eram os hábitos de alimentação? Será que isso tem a ver com o meu cliente lá em São Paulo, em Cotia, e aí eu vou querer que o meu profissional faça exatamente o produto que eu consumia em Caratinga? Eu tenho que entender que lá eu tenho outro cliente, eu tenho que oferecer o produto para ele. E muitas vezes o meu padeiro faz o pão para ele. Você pergunta assim, mas eu gosto do pão assim. Mas você não é o perfil do cliente dessa loja. Esse cliente dessa loja não quer esse produto. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes os nossos atendentes, os nossos profissionais, eles definem a característica do nosso produto, e em muitas dessas situações isso não tem nada a ver com o perfil do cliente que frequenta aquela loja. E aí você pode detestar café expresso, e o cliente seu adorar café expresso, e aí você fala, aqui não vende café expresso porque eu não gosto.
E aí eu já escutei, eu moro no Buritis aqui, eu já fui numa padaria enorme lá em frente, eu já vi um cara de manhã falando assim, mas como é que pode uma padaria não ter café de manhã? Aí eu fico curioso com isso, lá tal, eu falei assim, não, aqui em Belo Horizonte realmente as padarias não tem no local, você está falando, não, mas não pode. Aí eu fui puxar a conversa para entender, o cara é de São Paulo, estava trabalhando lá, ele gosta de tomar um café, e falou assim, eu não tomo café em casa, eu tomo café na padaria, como é que a padaria não tem café? Eu falei, vai para São Paulo, porque aqui não tem não, aqui é assim mesmo, né? E é melhor vocês já ir se adequando, porque a gente é que manda no negócio, né? Não é o cliente. Então, essas reflexões é porque uma coisa é quando o seu negócio está bombando de cliente, outra é quando os clientes estão sumindo. Você tem que repensar seu comportamento. Se o cliente está sumindo, você tem que repensar, você tem que voltar ao dia que você inaugurou a loja. Sabe como é quando você inaugura a loja? Primeiro, não tem uma lâmpada queimada, você já percebeu isso? Segundo, o uniforme de todo mundo está impecável. Os balcões durex nem pensaram. Terceiro, está tudo super limpo. Produto, se tiver uma vírgula fora do lugar, você retira da loja. Não é assim na inauguração? Então eu sinto muito, você vai ter que voltar para a inauguração, porque o cliente só vai na sua loja se ele realmente achar que você merece que ele seja recebido. Senão ele vai em outro lugar, está cheio de gente oferecendo para ele. E aí, quando a gente coloca a questão das despesas, né, que não é um assunto, eu não vou entrar nessa questão, mas vamos falar das tendências de consumo. O que a gente tem percebido, né? A área de alimentação, a tendência é cada vez ser mais competitiva. As empresas de franquia, eu estava lendo uma matéria essa semana que o que garantiu o crescimento do McDonald's nos Estados Unidos foi estender o cardápio de café da manhã para o dia inteiro. E eles querem trazer para o Brasil e oferecer isso também. Porque antes o cliente só até 11 horas da manhã que ele encontrava os produtos de café da manhã, e agora ele vai encontrar o dia inteiro. Então toda hora aparece uma solução querendo tirar o cliente da nossa loja, né? Oferecendo mais uma alternativa. Essas empresas como o Subway, que toda hora tem lá uma promoção, né? Um dia na minha loja em São Paulo tem um Subway do lado. Aí eu cheguei 11 horas da manhã lá, esses aeroportos e tal, cheguei, tinha uma fila do lado da lanchonete, e a gente para a padaria falou, o que houve? Ah, eles têm uma promoção aí que manda pela internet, que quem compra um ganha outro, e eles já têm cadastrado todo mundo aqui na região. Aí eu conversando com a gente, vamos copiar, gente, o cara está aqui do nosso lado fazendo fila e a gente com a lanchonete aqui, cadê o nosso cliente? Aí tem 15 dias que eu fui lá e dentro dessa bronca, ele mandou as fotos hoje, 70 clientes a mais no horário do almoço, pela média, e mandou foto toda animada. Eu falei, agora sim, nós tomamos aquela injeção. Mas por que a gente precisa dessa sacudida toda hora? Faz parte, não tem jeito, você tem que estar dando esse estímulo o tempo todo. Descuidou um pouquinho, desanimou um pouquinho, vai todo mundo embora. Você não dá mais esse 200. Só que o seu concorrente, ele está de olho no seu cliente. Num momento como esse, isso vai ficar ainda mais evidente. Essa é a questão. Então, as maiores franquias se redesenhando, trabalhando, né? Aí vem essa questão das parcerias, né? Os fornecedores, você entra numa loja dessa aqui do Super Nossa, a menina já vai te dizendo, você tem DOTS? Eu falei, o que é o DOTS? Ah, você ganha prêmio para comprar, a menina me dá uma aula lá de como é que faz. Você tem direito a isso, tem direito àquilo. Eu recebi, aqui tem no centro de Belo Horizonte, os restaurantes, você vai uma vez, ele te cadastra no WhatsApp, você já passa a receber um cardápio, e se você falar que concorda com o cardápio, você chega lá e fala o seu nome, a comida já está pronta. Aqui no centro, aqui, ó, o pessoal está tudo, recebe a promoção pelo WhatsApp. Então, lá em Brasília, uma rede de supermercado chamada Supermar, tem Zap Promoções. O cliente recebendo as promoções e trabalhando nessa interatividade. Hoje, nós temos que rever, porque é muito silencioso esse movimento. Muito silencioso. E aí, esse é o problema, né? Quando eu vou visitar uma padaria, no meio do caminho, a gente entra nas redes sociais para poder ver como é que é. Foursquare, TripAdvisor, cadê a Nayara, né? Como é que é o nome, né? TripAdvisor. E quando eu chego lá na padaria, eu sei mais dos problemas da padaria do que o empresário. E aí já tem gente que falou disso, que falou daquilo, que comentou isso e tal. Vocês pensam que os consumidores atuais não fazem isso? Lógico que eles fazem. Você está aqui no centro da cidade, você pensa em fazer um lanche, todo mundo já sabe quem é bom, quem é ruim. Então hoje o esforço para recuperar cliente é grande. Porque depois que a sua imagem fica negativa por algumas falhas operacionais, não pode perder cliente, gente. Não
pode, como diz no popular, não pode dar sopa para o azar. Tá? E aí nós temos uma questão seguinte, a imagem, né? Eu estava ontem, cheguei hoje de manhã lá de Recife, estou olhando lá, tem macarrão sem glúten, publicidade, né? Quer dizer, nossa. Aí você vai numa empresa de fast food, tem lá uma maçã, uma banana, a gente sabe que aquilo não vende. Mas é o quê? A imagem institucional. Como é que é a sua padaria? Quais as opções que tem, que as pessoas têm? Como é que está o cardápio? E aí nós vamos entrar no cenário seguinte, que se associar a sua marca, a ideia de que frequentar a sua loja é não se preocupar com a saúde, hoje, com tudo que a gente escuta sobre a preocupação da alimentação, nós temos que ter uma preocupação com a apresentação. Se eu sirvo café da manhã, será que eu tenho todos os ingredientes para quem está preocupado com um café da manhã diferenciado ou eu não tenho? Então, na hora de desenhar o cardápio, eu tenho que avaliar o que nós somos públicos. Lembra que eu falei de ser democrático? Eu tenho produto para quem quer realmente comer algo diferenciado, mas eu não posso mandar o cliente embora. Então, eu não sei qual que é o momento, porque de cada 10 unidades vendidas, 3 tem esse apelo saudável. Mas, aí tem uma questão aqui, é o seguinte, o que realmente vende é o eu mereço, né? Que é a indulgência. Então, aquele dia assim que uma bela torta de chocolate, eu não estou nem aí para regime, eu quero comer esse produto, eu fui conversar nessa padaria, o que mais vende aqui da parte de confeitaria? Ela falou, colocou chocolate e vende. Pode brincar com chocolate, aí ela falou, o que mais vende? Estava conversando com um cara de sorvete, falou, a gente lança vários tipos de sorvete, mas o que vende é o chocolate, o creme e tal. Na padaria não é diferente, porque a gente sabe o que mais vende. Por que a gente tem que ter produtos com apelo de saudabilidade? Porque a indústria de pão embalado fez isso há 15 anos atrás. A indústria de pão embalado cresceu 2% no volume e 5% no faturamento. E eles estão tirando clientes todos os dias das padarias. Por quê? Tem um apelo de saudável, tem variedade de produto, tem abastecimento. O que é abastecimento? Você sabe que a fornecedora de indústria de pão embalado, ela coloca o produto no ponto de venda consignado. Se não vendeu, troca, não é assim? O que é um produto consignado? Na prática é 6 horas da manhã tem, 10 horas da noite tem, domingo de manhã tem, domingo à tarde tem, feriado tem. E aí, como tem marca, o cliente associa a marca, tem conveniência, porque ele pode comprar na loja A, ou na loja B, ou na loja C, ele está comprando aquela marca. Então é fácil de encontrar. Qual é o problema da padaria? É o tem, mas acabou. Vocês já ouviram falar do tem, mas acabou? Essa padaria ontem, 5 horas da tarde, lotada, você não conseguia andar nela. Nós fizemos um mutirão, 3 pessoas marcando um X no que não tinha do cardápio. 54% do cardápio não tinha na loja. Aí eu disse, por que a gente não reduz esse cardápio? Porque a gente fica frustrado, né? Você fala que tem, mas nunca tem. Então é melhor não dizer que tem. Aí nós vamos olhar, ele fala que tem 250 produtos dispostos, mas todo dia só tem 100. Então vamos fazer a meta de 120, que é melhor do que falar que é 300 e nunca ter produtos nenhum. Então o que acontece? Abastecimento é um problema muito sério na planificação. Abastecimento. O que é abastecimento? É você ter o compromisso de ter a loja abastecida para o cliente, ter o produto. Quando você começa não tem, o cliente na segunda ou na terceira vez, ele não confia mais na loja. E aí quando ele não confia na loja, ele não volta. E aí o pão embalado ele encontra em qualquer lugar. O que eu trago com isso é uma reflexão. A gente está acostumado a ver isso na consultoria. Você pega lá, o que você vai fazer para melhorar a venda? Aí você olha a loja e fala assim, nada, vou só botar produto aqui, porque você não tem produto. É só ter produto que vende. Não precisa fazer nada. Isso fica muito claro quando a gente tem a oportunidade de ver a troca de dono numa padaria. Que é muito interessante. Você pega lá, 20 anos de existência, troca de dono. Aí o que o dono novo faz? Pinta, troca a iluminação, porque as lâmpadas estão tudo queimadas, né? Você chega, está tudo apagado. Aí arruma tudo e faz o quê? Enche de produto. Chama uns fornecedores, faz umas parcerias, contrata uns padeiros diferenciados e enche de produto. Aí ele fala assim, aumentou 20% da venda, 30% da venda. É lógico que vai aumentar. O grande desafio é, daqui a 3 meses você vai estar assim ainda, daqui a 4 meses você vai estar fazendo isso, é a continuidade. E aí, dentro desse contexto, o que vende
é prazer na alimentação, no caso da planificação. Então nós temos que estar com isso muito claro. E por que eu estou trazendo isso? Porque, olha só, essas fotos aqui, essa é no supermercado, essa é no supermercado. A qualidade e a apresentação do abastecimento mexe com a percepção do consumidor, aonde ele vai comprar. Então, quando o cliente começa a chegar nas lojas e encontrar uma apresentação assim de produto, é lógico que é diferente. Então, o que eu entendo? Neste momento, nós, na área de produção, a gente precisa ganhar produtividade. Qual que é o grande desafio na área de produção da padaria artesanal? Se você estiver fazendo menos de R$17 mil mês por funcionário na produção, você vai ter um custo muito elevado. Na prática, o que significa? 800 quilos com preço médio por quilo, né, nessa faixa aí de 16, 17 reais, entre o preço do pão francês e os outros produtos. E aí o que nós vemos muitas vezes? Se eu tiver com a produtividade muito baixa, a área de confeitaria, a área de salgado, a área de... Ou seja, se eu não tiver estrutura de processo, a minha produtividade vai cair muito. E aí tem uma questão muito importante para analisar na indústria. Quanto maior a variedade de produto, menor vai ser a produtividade. Porque um funcionário parar 2 horas para fazer 500 gramas de produto, você passa uma lista para ele de 30 itens, é 100 gramas disso, 200 gramas daquilo, 300... Então, todas as vezes que ele para fazer um pouquinho, a produtividade dele cai. Vocês não concordam com isso? Então, o que acontece? Nós estamos num momento que a gente tem que focar em produtividade. Só existe um caminho, principalmente na parte da indústria. A indústria, nós temos que usar a tecnologia que está à disposição. Hoje você precisa usar resfriamento. Por quê? Porque você tem que produzir e ter condição de abrir a loja com a loja abastecida. Toda loja que coloca câmara fria, não estou falando de pão francês, estou falando de toda a variedade de produto que você tem que fazer. Coloca na refrigeração e de manhã você tira e assa e tem a loja abastecida, vende mais. Se você faz de manhã para vender à tarde, e não, então de manhã nunca tem nada. Então se você faz para vender o dia inteiro, você vai vender à tarde e no outro dia de manhã. Você dobrou o potencial de venda. Se você reduz um pouco a variedade e concentra em volume, você diminuiu a falta de produto. Se você diminuir a falta de produto, os estudos que nós temos é o seguinte: se você aumentar 20% na venda de produção própria, com o mesmo número de funcionários, você aumenta 40% no seu resultado líquido, do lucro final. Por quê? Aquilo que eu já sei fazer, se eu faço 20% a mais e tem venda na loja, o que acontece com esse resultado? Se eu tenho uma padaria de R$100 mil, que vende 60 mil de produção própria, se em vez de 60 eu aumentar para 72 mil reais, tá? Ou seja, mais 12 mil reais de produção própria, com o mesmo custo fixo, esses 12 mil reais me dá 8 mil reais no final de resultado. O meu aluguel é o mesmo, a estrutura é a mesma, a energia é a mesma, quem faz 10 faz 12, a máquina é a mesma, tudo é a mesma coisa. Mão de obra é a mesma, tudo do mesmo jeito. E aí de 100 mil eu vou para 112, mas o meu custo fixo de 35, 36 mil fica do mesmo tamanho. Então eu fico com 112 com o mesmo custo fixo. Então o meu lucro de 7% pula para 15%. Então sabe qual é a grande questão para melhorar a rentabilidade? Produtividade. Numa linguagem nossa de padeiro, produtividade é fazer 20% a mais em volume com o mesmo número de pessoas. E eu vou fazer mais do que? Vou aumentar a sobra. Mas você sabe do que sobra? Não sei. Então vou medir o que falta e o que sobra. Porque às vezes o seu padeiro faz o que é mais fácil, que você vai jogar no lixo, e o que vende ele não acha tempo para fazer. Então ele precisa de um direcionamento de produzir aquilo que vai vender, e não o que ele quer fazer. Como é que uma pessoa que chega às 6 horas da manhã, que foi embora 2, 3 horas da tarde, como é que ele consegue ter noção do que vende 7 horas da noite? Vocês conseguem entender? Como é que o cara vai estar lá às 7 horas da noite se ele saiu da loja às 4 horas da tarde? E quando ele saiu, o balcão estava cheio, e no outro dia de manhã não tinha nada. Aí o que ele faz? Quanto que eu fiz ontem? 10. Quanto eu vou fazer? 10. Como é que ele vai saber? Não tem como. Não tem como. Então, se você não tiver informação sobre o que falta e o que sobra, para direcionar o que vai produzir, você vai ter a equipe trabalhando no que vai jogar fora, sem encontrar tempo do que você deveria ter e não faz. E aí, dentro desse contexto, né,
Nós temos algumas estratégias que são muito importantes. O negócio do nosso produto, ele precisa reforçar o conceito de produto artesanal, de produto fresco, de produto como se fosse feito na casa da pessoa. Como é que você vai produzir não interessa, mas a apresentação final do produto. E aí o produto tem que estar fresco. É importante isso. Caracterizar como um produto diferenciado. Sabe por quê? Porque competir com o industrial nós não temos condição. Pão de forma hoje é mais barato que pão francês. No quilo. Vocês já perceberam que é mais barato? Então, no preço por preço, a gente vai perder cada vez mais. Então, nós temos que ter qualidade e uma apresentação diferenciada. E aí, dentro desse contexto, tem uma linha que eu tenho defendido muito, que as padarias não exploram como deveriam. Gente, qual a empresa mais rentável do Brasil? Talvez uma das mais rentáveis do mundo, é uma que faz pão líquido. Vocês já ouviram falar? Você já ouviu falar em cerveja? Por curiosidade, aqueles que estão aí antenados com a internet, entram na internet e pegam o resultado operacional da Ambev e veja a última linha, que é o que os termos dos técnicos do EBITDA, que é o resultado operacional. 51% de lucro. Você imagina você ter um negócio que dá, você vende 1.000 e ganha 500? Qual negócio aqui que dá isso? Sabia que a Ambev dá mais lucro que a Souza Cruz? Não é o que? É pão líquido, que eu acho muito interessante, porque se fala muito do glúten, né? Então corta o pão, mas a cervejinha, glúten tem na cerveja, né? Então cortar o pão pode, mas a cerveja não pode. O que eu quero dizer com essa comparação? Os pães artesanais é a mesma proposta. Gente, essa padaria que eu fui ontem, eu fiquei impressionado como que os padeiros diminuíram a água que se coloca nas massas. 50 quilos, 25 quilos de farinha que eles fazem, é uma padaria que vende muito pão, ela vende 300 quilos de pão por dia. Aí eu fui lá olhar quanto que ele faz de pão, quanto de água ele coloca. Aí eles têm um padeiro, tem um negócio de batida, né? Lá, assim, 25 quilos, eu coloco 11 litros de água. Eu falei, gente, menos de 50%. A gente está lá cercando os problemas e o negócio que dá dinheiro nosso mesmo, que é pão, e pão só dá dinheiro se tiver água, a gente está deixando os padeiros diminuir a água. Eu estou impressionado com toda a padaria que eu chego diminuir a água. Teve um padeiro meu que ele estava discutindo comigo, eu passei a mão na conta de luz de 22 mil reais, a padaria sua começa por aqui, paga ela porque vence hoje. Quer dizer, ou você paga a conta de luz ou a padaria é minha. Se é uma padaria minha, nós vamos botar 60% de água nisso aqui, 58%. Descuidou um pouquinho, ele baixa para 50%. De 50% ele vai para 48%. E na hora que você assusta, essa padaria que eu estava ontem, que faz mais ou menos umas 9 toneladas de pão francês por mês, usando 45% de água para fazer o pão francês, eu falei, isso aqui, um pão sovado, não tem diferença. Sabe quanto que ele deixa, que ele usa a mais de farinha por semana, porque ele deixa de colocar água? Eu fiz as contas lá na hora. Ele usa mais ou menos 15% a mais de farinha para fazer o mesmo tanto de pão. E aí eu peguei ele vende muito pão embalado, essa padaria. Comecei a olhar os pães embalados, eu falei, gente, isso aqui não tem água. Não tem água. Então a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, você tem que hidratar as massas, tem que ter água nesse negócio, nós temos que vender água no preço de pão. Não tem outro caminho. E aí o seguinte, farinha é 40% da compra de matéria-prima. Se você melhora a produtividade, o impacto na rentabilidade é muito grande. Você já está falando aí em redução de 4, 5% do total que você vende. Se você vender 100 mil reais de pão, é 5 mil reais por mês a mais. Então hoje, com a rentabilidade pequena, a gente tem que muitas vezes voltar às origens. E aí eu estou dizendo a vocês, vão ter que aprender a fazer pão. É um absurdo. Olha, um exemplo que eu vivi numa padaria recente. Eles pioraram a farinha, compraram uma farinha muito ruim, que não absorve água, aí o padeiro teve que diminuir a água. Dobraram o reforçador, que é um dos ingredientes mais caros, ou seja, dobraram o reforçador, diminuíram a água para poder conseguir fazer pão. Eu até hoje estou impressionado com isso. Para fazer aquele, encarecer em 30% o consumo de matéria-prima para fazer o produto.
Mas como é que eu vou saber isso? Qual é o seu negócio principal? Qual é a atividade? E aí, nesse momento de competitividade, o que eu coloco para vocês é o seguinte. Está aqui um amigo meu que eu admiro muito, é o veterinário, dono de padaria, né, cara? Se é a primeira vez que você vem num evento aqui, eu tenho que aproveitar e contar essa dele. Mas quantos anos você tem de veterinário? 38. Com 38 anos com a veterinária, você precisaria estar lá operando cachorro, se não fosse a atividade principal, se não fosse um diferencial, ou seja, por que ele está lá fazendo isso? Porque ele entende que é o negócio dele, não é isso? E aí a gente tem dono de padaria que não entende nada de pão, cara. Como é que você vai ter uma veterinária que não entende nada do mundo da veterinária? Como é que eu vou ter um negócio de panificação e não entendo nada de pão? E sabe como é que a gente sabe que não entende nada de pão? Você começa perguntando sobre pão francês, aí você descobre que o cara não sabe nada de pão. Quem não entende de pão não vai conseguir competir com quem entende de pão, porque não vai conseguir ter um produto diferenciado, não vai ser apaixonado pelo produto, o cliente vai perceber isso e ele vai fazer, como eu vi num vídeo da Pequenas Empresas Grandes Negócios lá em São Paulo. Tem uma senhora que faz na casa dela, importa a farinha da França, faz uns pães super hidratados e vende pela internet e fala, não estou dando conta de atender. Como é que você tem cliente para comprar isso e na padaria você não compra? Pois é. Então, o que eu quero dizer com isso? No mercado competitivo só sobrevive quem é apaixonado pelo que faz. Quem não é, está fora do jogo. Porque não tem um produto diferenciado, não tem um serviço diferenciado. E para ter um produto diferenciado, tem que ir lá para dentro e entender o que é que você faz, tem que brigar por isso, tem que lutar por isso. Se não o padeiro decide reduzir a água para 40%, muda o processo, a apresentação fica ruim, o cliente percebe isso. O cliente percebe, porque o produto cai a qualidade. Tá? Então, o que eu entendo é, primeira questão, vamos hidratar as massas, vamos colocar água, tudo que usa farinha, vamos rever o processo. Tecnicamente, você tem que trabalhar com um processo de etapas de fermentação, que você vai aumentar 10, 15% na água. Agora, tem gente que nem precisa fazer nada, é só botar água mesmo na massa, porque o pessoal... E ainda acho muito interessante que algumas padarias tira da amassadeira e joga no cilindro e compra gelo. Essa padaria que eu estava ontem, o cara compra R$5.000 de gelo. Eu falei, mas para que você está usando esse tanto de gelo se você não alisa a massa na amassadeira? A massa não aquece. Para que você tem gelo? É para quando a massa vai passar de 28 graus. Ela tem que sair da amassadeira com 28 graus. Então você tem a água, 4 graus, coloca lá, não precisa de gelo. Ele compra R$5.000 de gelo para fazer pão. Diminuiu a água, compra gelo, faz menos pão, não tem jeito de ganhar dinheiro desse jeito. Realmente fica complicado. Ainda tem durex no vidro ainda. O cliente chega lá e fala assim, não tem como isso. Não tem como, sabe? Isso aqui não serve de referência. E aí a outra questão relevante para a gente refletir é produto fresco, gente. Essa padaria ontem me chamou muita atenção, porque eu falei com ele assim, eu tive padaria no Nordeste 4 anos, a gente chegava a vender, o Jarbas lembra disso, né? Aqui, lá na Empório do Pão, 3.000 tapiocas por mês. Né? Lá, que a gente botava aquele coisa, preparou na frente do cliente, vende. Finalizou, fez o show na frente do cliente, vende. Aí essa padaria, com 1.500 atendimentos, eu falei, cadê a tapioca? Ah, não tem. Eu falei, onde é que eu estou? Eu estou em Recife, numa padaria, num ponto fantástico, um fluxo de cliente enorme, todo mundo que vai no Nordeste não quer experimentar a tal da tapioca. Ah, mas você não tem, não. E o que você faz com esse balcão que só funciona 2 horas por dia? Nada. Está lá o balcão, que é o balcão da pizza. Por que a gente não põe um fogão aqui, então? Aí, como bom mineiro, eu pergunto sobre o pão de queijo. Cadê o pão de queijo? Ah, mas aqui não vende tapioca, não vai vender pão de queijo também, né? Mas eu lembrei lá do Ceará que o segundo produto era pão de queijo, né? E a gente fez porque a gente colocou o forno na loja, produto fresco, forno saindo. Aí eu fui perguntar, eu falei assim, não, o pão de queijo vendia pouco, eu ainda terceirizei ele. Aí eu falei, vamos olhar o que é isso. Quanto é que você vende pão de queijo? Ele, 29. É o preço razoável. Quanto é que você compra? Ele, 20. Você compra a massa crua congelada por 20, a Tiliana podia ir lá oferecer para ele, né? Aí eu falei, depois que assa? Depois que assa, vai para 25. Você vende por 29? Não estou entendendo essa conta. E se sobrar 10%?
Aí é melhor não ter, não é? Então é melhor não ter. Ele tirou o pão de queijo do mix. Aí não tem problema, né? Padaria sem pão de queijo. O que eu quero dizer com isso, nós temos oportunidades o tempo todo, mas a gente vai ficando cego para essas oportunidades. Padaria é loja de alimentos prontos, alimentos frescos. Você tem que chegar na loja, tem que ter o show. O show é preparar alguma coisa no horário que o cliente está lá, é assar alguma coisa na frente do cliente, finalizar alguma coisa na frente do cliente. E isso você tem os horários que isso faz a diferença, desde que você avise o cliente. Nós temos que explorar isso, temos que explorar mais isso. Porque senão vai para preço. Se vai para preço, é pão embalado. Aí entrou farinha do lado de cá, processo todo automático, pão do outro lado. Não dá para competir. Então, dentro desse contexto, é fundamental a gente aproveitar essa oportunidade. Você tem que explorar mais o produto fresco, a finalização, a apresentação. Hoje tem muitos recursos para fazer isso. É só uma questão de entender que é importante. Aí nós temos que falar na questão da segmentação, quando eu disse que a gente tem que democratizar o acesso aos nossos produtos. O cliente que reclama do preço do pão francês, muitas vezes ele compra tortas de chocolate de R$100 e não fala nada. Então nós temos que democratizar, o cardápio tem que permitir isso. E aí aqui eu estou falando da finalização, né? A foto é lá da Vianney, né? Ainda bem que estava tudo ótimo no dia ali, né? Mudou o contexto. Isso aqui é o que eu vi lá no Japão, a questão da conveniência de preparar de alguns produtos para o cliente já poder se servir, né? A gente explorar mais essa questão de food service. E isso aqui eu vi lá no Japão, olha só. Assa, prepara, tudo você vê da loja. Forno, você vê da loja. E é interessante, eles tocam um sino. Toda vez que sai um produto do forno, eles tocam um sino. E a funcionária pega uma bandejinha, roda a loja e começa a falar. Croissant quentinho, acabou de sair do forno. Aqui nas padarias eu nunca vi isso, né? Assim, então lá você não explora esse estímulo do consumo, né? Mas lá no Japão, como eles não têm o hábito de consumir nada de trigo, eles tiveram que ensinar as pessoas a consumir produtos derivados do trigo. Então eles tiveram que explorar bem isso. Mas eu achei, assim, fantástico. Aqui como é que eles assam os produtos. Isso aqui é tudo, eles finalizam os produtos na frente do cliente, na loja, né? Aqui você vê sempre só preparando, né? E aí nós temos que entender que hoje existem algumas oportunidades, essa questão de fluxo de clientes. Eu vi um quiosque do Shimura lá no Shopping Paulista, lá em São Paulo. Achei impressionante, fiquei lá, esperei abrir, tirou o produto do forno. Ele tem 2 geladeiras, abre a geladeira, tira o produto, assa. E eu vi fila de gente comprando pão dentro da padaria, no shopping, que é um quiosquezinho que ele faz, ele traz tudo da padaria. Então existem essas oportunidades. Eu estava conversando com ele, ele é muito bom para apresentar, os produtos dele são diferenciados, mas é uma ideia que a gente às vezes não explora em termos de oportunidade, né, dentro desse contexto. Isso aqui é uma foto que mostra o conceito da padaria que tem na Ásia, que é muito interessante. Também sempre tem o forno à vista do cliente. Você se serve e aí eles empacotam e embalam. Tem uma padaria nesse modelo em São Paulo, na Rua dos Estudantes, chama padaria, eu acho que Tiquiri. Não sei se tem alguém em São Paulo aqui, mas por curiosidade, se vocês quiserem conhecer esse modelo, não precisa ir lá no Japão, nem na Ásia, não. Pode ir em São Paulo, que tem esse modelo funcionando e dá fila de clientes. O que eu gosto desse modelo? Redução de custo operacional. Nós colocamos muitos pontos de atendimento, isso é uma reflexão. Nós estamos com uma questão do custo. Quando eu falo assim, eu tenho uma mesa para atender, é só botar uma pessoa, não é uma, gente, é 3. É uma de manhã, uma à tarde e uma para tirar folga. Abrir um posto de trabalho, praticamente é 3 pessoas que você tem que colocar. Então nós não nos preocupávamos com isso quando a mão de obra estava muito barata, mas o custo está muito alto. Você precisa pensar, não é, então são todos os serviços, eu quero que vocês reflitam sobre isso. Eu não preciso ter todos os serviços de 6 da manhã às 10 da noite. Eu posso definir horários para esse serviço, desde que eu avise para o cliente. Eu tenho pizza assada na hora de tal hora a tal hora. Eu tenho preparação de comida japonesa a tal hora. Eu tenho preparação de torta, não sei o que, desde que eu informe isso para o cliente para não criar essa frustração. Porque ficar vendo lá tudo vazio dá uma sensação muito ruim. Outra questão é o layout, a forma de atender, a dificuldade que nós temos em relação a treinar os funcionários para a parte de serviço. Então nós temos que dar mais flexibilidade para
redução de custos em relação a isso. Essa é a padaria que eu voltei encantado dela no Japão, quer dizer, eles têm esse carrinho aqui na entrada de loja, ela fica dentro de um shopping, por isso que não é aberto, né? E isso aqui são vários produtos num preço único. Então, trabalha-se muito essa questão de produto fresco e dá a opção para o consumidor num preço mais competitivo. É uma questão que a gente precisa melhorar muito a nossa produtividade. Nossos produtos estão ficando muito caros. Estão ficando fora de preço para o consumidor. E aí, se a gente não repensar isso, eu não sei se a gente vai conseguir ter competitividade. A médio e longo prazo, a gente vai continuar perdendo fluxo de clientes em relação a isso. E preço é uma questão de percepção. Você não tem que chegar lá e abaixar tudo, não. Você só tem que criar opções para o cliente. Para o cliente decidir se ele quer comprar o de R$20 ou se ele quer comprar o 5. A gente já viu que se você pega e abaixa tudo, nem sempre dá certo. Um dos questionamentos da estratégia de atuação do Walmart no Brasil, que é muito criticado, o Walmart ele tem menos promoção e a estratégia que ele usa é preço baixo todo dia. Não é assim que eles divulgam? Só que eles não estão conseguindo, até que eles fecharam 58 lojas, né, na virada do ano, eles não estão conseguindo ter a mesma resposta. O brasileiro, é muito da questão do latino, né, a gente gosta de oportunidade. Oportunidade. Sabe aquele negócio que está negociando, se não der um descontozinho, você acha que não fez um bom negócio? Já viu, por exemplo, o alemão, se você vai, quando eu vou nessas feiras internacionais, você vai conversar com o alemão para comprar uma máquina, se o preço é 1.000, você fala para ele, não dá para dar um desconto, ele fica ofendido, ele até larga da reunião e sai. Porque para ele está dizendo para ele que ele não foi honesto na hora de passar o preço para você. E o preço é 1.000, é 1.000. Mas quando você vai conversar com o italiano, você fala assim, é 1.000, mas se eu te comprar 3 máquinas, não sei o quê, ele fala 4 máquinas, eu te dou um café com mais não sei o quê, mais um desconto de 10%, é outra cultura. E o brasileiro, como é que é? Se não tiver promoção na sua loja, se não tiver alguma coisa, ele fica achando que essa loja não tem nada. O brasileiro gosta disso. É muito impressionante, muitas vezes, quando você vê pessoas com poder aquisitivo altíssimo disputando desconto de R$2 no produto. Aí você pensa, o cara tem um cartão sem limite, anda num carro de R$400 mil, mas se falou que o uísque está R$5 mais barato, ele bate no outro. Eu já vi confusão nos outros ali por causa de promoção. Já viu como é que é isso? Então nós somos varejo também. Varejo precisa ser estimulado. E se você entra numa padaria que não tem nada, quando eu falo não tem nada que estimule a oportunidade de negócio para o cliente. A minha esposa, uma vez entrou na padaria, ela começou a colocar uns negócios dentro do carrinho, eu falei, mas a gente não está precisando disso, não, mas está na promoção. Eu falei, mas a padaria é nossa, na promoção, vai tirar, deixa o cliente comprar, né, para poder... A gente fica tentado, se está na promoção, não sei o que é, não sei se eu preciso, mas se está na promoção, deixa eu experimentar. Então, olha, para vender nesse momento, a sua loja tem que ter atrativo, ela tem que despertar o interesse do cliente. Fabricação própria, experiência de consumo. Experiência é conhecer o produto. E o seu funcionário tem que saber falar sobre o produto. Significa definir os atributos de qualidade. Quando o cliente chega lá e vê um produto, a pessoa tem que saber falar alguma coisa sobre o produto. E aí você tem que trabalhar o estímulo as pessoas conhecerem. Nos outros produtos de conveniência, os outros são oportunidades. Aí você tem que trabalhar o que a gente chama de ativador de venda, ou seja, você trabalhar algum estímulo, que não são muitas coisas. Não é encher só a loja, não é um negócio de preço. Mas você tem que criar oportunidade. E aí a reflexão que nós fazemos é o seguinte, falta oportunidade de compra quando a gente entra na padaria. Mas é porque pão é tão fácil de vender, né, gente? O cliente compra, a gente não vende. Tem padaria que você percebe isso muito claro, que o cliente que foi lá comprar, mas a padaria não vende nada a hora nenhuma. Aliás, se você pegar e fizer uma compra de 5 horas da tarde, de R$250 na padaria, você vai ser mal atendido. Porque você vai parar o caixa, você vai parar o pessoal do atendimento, você vai gerar um estresse no atendimento, vai todo mundo olhar com cara feia, porque você está atrapalhando o processo de venda pouca. Sabe aquela venda pequenininha? Você está atrapalhando, você mudou o padrão. Então nós temos que repensar essas oportunidades, criar estímulos, porque realmente é um momento desafiador. E dentro desse contexto, olha só, eu fiquei impressionado, mas já falei isso numa outra oportunidade, quando você vê assar os produtos, apresentar o produto na frente do cliente, né?
Olha só a questão do trabalho promocional que tem, você tem vários tipos de produtos diferenciados. Essa aqui é uma loja de 8 metros quadrados. 8 metros quadrados. Você pega a bandeja, se serve, a mini pacote e cobra. E tem os sanduíches frios aqui. A magia de espaço em relação à apresentação do produto. 3 pessoas já enchem a loja. Para otimizar a questão de espaço. Essa aqui é a loja do Shimura, lá em São Paulo, que ele tem um forno aqui, trabalha, e tem uma Starbucks, tem uma livraria, aí ele tem esse forninho com a estufa, ele faz um teatro na frente do cliente, faz uma focaccia e prepara os produtos, assa na frente do cliente, e aí com isso a loja pequenininha sempre vendendo. Mas a essência do que está funcionando em padaria, ele colocou lá. É o quê? Finaliza o produto na frente do cliente, faz o show, e tem reposição, porque está refrigerado, então tem a reposição toda hora, e toda hora sai do forno. Pronto. 10h30 da manhã num shopping, eu contei 6 pessoas na fila para comprar pão lá, esperando sair do forno, quer dizer, e o pessoal toda hora indo lá para comprar. Então nós temos que repensar essas estratégias. E aí, não vou estender, mas a gente já está chegando no final, é dizer para vocês o seguinte: hoje, os recursos que tem, né, nessas questões da tecnologia, nós estamos precisando aproveitar melhor isso. Explorar melhor essa comunicação. Quando eu comentei a questão do WhatsApp, que está todo mundo usando isso, né, tem uma série de ferramentas que você tem, que você informa a promoção, que você informa um produto que acabou de sair do forno, você informa, ou seja, você cria uma campanha para o cliente se cadastrar e quiser receber as promoções, na hora você coloca ali, já recebe no telefone. Vocês vão explorar mais esses recursos, porque as outras empresas estão fazendo isso. E aí, se a gente não fizer, é um movimento muito silencioso, que o cliente recebe a informação e acaba migrando para outro negócio, e aí a gente precisa estar atento a isso. Gente, eu vou encerrar minha fala dizendo que eu comecei fazendo um balanço do quanto nós estamos vivendo um momento desafiador, mas dizer a vocês que nós temos que reforçar aquilo que é estratégico para alavancar os negócios.